verdade, eu dou um caso clínico da nossa aula. Então, se der no finalzinho, a gente só dá uma olhadinha nesse caso clínico, porque dali a gente tiraria todas as respostas do que eu gostaria que vocês tivessem estudado. E numa outra oportunidade a gente vai fazer e vocês vão ver que é bacana, né? Quando a gente dá uma olhadinha, não precisa saber tudo, mas dá uma olhadinha e vem, e eu faço, por exemplo, perguntas e respostas. Então é legal a dinâmica, vocês vão gostar desse jeito também, né? E claro, vocês me perguntaram assim, só da aula dava para tirar questões de prova. Eu tenho sempre chamado a atenção como vai ser o nível das questões de prova, né? Elas são, eu não faço pegadinha, eu faço aquilo que é rotina, né? Que você vai encontrar no dia a dia, nada da especialidade. Nunca vou perguntar a vocês, por exemplo, qual é a imunofenotipagem de uma LLA. É obrigação de saber se é B30, se é B5, não tem. Eu não sei. E se for hematologista, eu vou aprender a residência de hematologia. Então, não faço esse tipo de pergunta, tá certo? Mas eu gostaria que vocês me dessem uma chance dessa dinâmica no futuro, para vocês verem como é legal, não precisa aquela história de, sim, vocês estudaram o quê? Fica aquele silêncio, né? A gente tem sem saber o que é que vai perguntar, então no futuro a gente pode ter essa oportunidade. Então vamos lá, vamos falar sobre as anemias megaloblásticas. Entendam anemia megaloblástica, as causadas por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Fora isso, a gente não costuma chamar anemia megaloblástica, a gente diz anemia macrocística, porque ela pode ser outra coisa. Então, quando a gente pega o hemograma e tem VCM de 120, lembra, né, do VCM, né, essas coisas são importantes, eu estou batendo na tecla porque ela é importante. Então, VCM de 120, você diz, é uma anemia megaloblástica, não, é uma anemia macrocística. Ela será megaloblástica se você dosar o ácido fólico e a B12 e confirmar isso. E se não for isso, ela pode ser hemolítica, mielosplásica, um medicamento, tudo isso causa macrocitose com anemia, mas não é anemia megaloblástica. Outra dúvida é, eu posso chamar de anemia perniciosa? Já ouviram? Ué, tem carência de B12, é uma anemia perniciosa? Não, porque a anemia perniciosa, vocês vão ver no finalzinho eu só trouxe um slidezinho da anemia perniciosa, ela não é comum, ela é mais rara, mas é para vocês entenderem. A anemia perniciosa é uma anemia por deficiência de vitamina B12? É, só que ela é autoimune, ou seja, há uma destruição do fator intrínseco por uma doença autoimune no estômago. Por isso que só aí ela recebe esse nome de anemia perniciosa. Mas a gente vai chegar lá, vocês vão entender essa situação. Então vamos primeiro à anemia por deficiência de vitamina B12. E claro, né, para a gente entender um pouco da anemia que acontece quando a gente cessa o fornecimento de vitamina B12, a gente teria que lembrar um pouquinho sobre a importância da vitamina B12 no nosso organismo. Porque ela não só atua na produção e maturação das células da medula óssea, inclusive leucócito e plaqueta. Por isso, muitas vezes, você pode encontrar um hemograma, quando ela é muito, muito grave, em que os leucócitos são baixos e as plaquetas são baixas, inclusive com manifestações hemorrágicas. Mas, de um modo geral, ela participa também, né, da formação do sistema nervoso central e da mielina dos nervos periféricos. Logo, é uma anemia que a gente suspeita, mesmo ainda sem ter um hemograma, por exemplo, aquele paciente que chega para você anêmico e com manifestações de sistema nervoso central ou periférico, que pode variar desde o desequilíbrio até dormências, paralisia, uma anemia. Se acompanha de manifestações biológicas, eu vou sempre pensar, acho que tem deficiência de B12 ou acho que tem deficiência de ácido fólico. Então, sabendo disso, que ela é importante,
e para a minimização e formação dos neurônios, ela, claro, atua em várias etapas, desde síndromes proteicas, metabolismo de lipídios, de glicídios. Então, ela é importante em outros setores também, tá? Mas, de um modo geral, essas duas funções é para ficar na nossa mente. Então, se ela ajuda na produção das células da medula, se ela falhar, eu vou ter problema ali, vou ter problema no hemograma. E se ela atua no sistema nervoso central e periférico, eu vou ter uma anemia com manifestações neurológicas. Então, se eu colocar um caso clínico em que o paciente chega para você e ele tem um quadro de palidez, de cansaço, de indisposição, de fadiga, de dores musculares e tal, e fala de manifestações neurológicas, a primeira hipótese sempre vai ser: eu quero dançar a vitamina B12, tá? Então, toda vitamina B12 vem da alimentação. E claro, ela está presente nos alimentos de origem vegetal. Logo, animal. Logo, quem vai sofrer mais de carência de vitamina B12? Os vegetarianos estritos, né? Porque isso, meu amor, veganos são assim, são chamados, porque eles não comerão nenhuma fonte animal. Eles estão cientes disso, é uma comunidade grande e instruída, né? E eu quero ser vegana, já estou vegetariana há 6 meses e já fui flexitariana, ou seja, vinha tirando 2 anos. Então, o vegano sabe que ele tem que repor vitamina B12. Ele sabe que ele tem que repor vitamina B12. Então, geralmente, ele procura o hemato para essa orientação, né? Dos estoques. Então, todo ano ele tem que encher os estoques, porque os estoques levam anos para se esgotarem, né? De uns 3 anos. Então, ele vai ficar sabendo disso, eles tomam. Eles sabem que tem que ter a complementação. Professora, a gente consegue fazer essa vitamina B12, esse complemento, de forma que não seja de origem animal, porque os veganos combinaram que seja de origem animal, né? Então, é o que eu estou falando. O vegano precisa mesmo. Mas essa reposição, essa vai tirar essa vitamina B12 de onde? Ele dá comprimidinho ou injeção. Mas ela vem de onde? Dos animais. E quando eles não comem, eles precisam de reposição. Não é que você faz comprimido de fígado, não. Você retira a B12 desses produtos e sintetiza no laboratório. Ah, entendi. Porque seria uma afronta para o vegano. Não. Ela é sintetizada no laboratório, né? Então a gente consegue extrair medicamentos de muitos locais sem que você, por exemplo, preste atenção. Quando a gente fala em probiótico, você está comendo fezes? Ou bebendo fezes? Não. Você até tirou da cultura os probióticos e depois manipulou no laboratório e depois vai para você que tem desbiose. Você toma em forma de comprimido e não é de comprimido de fezes. Não é comprimido. Um pouco mais aí você pode dar o estoque dela muscular. Você não perde depois da orelha? Não perde. Ela é ácida. O paciente que tem carência não deixa nem eliminar. Ah, é? Rocha. Não, achei que porque a clínica tem doses, né? E a cada, se não me engano, por 3 semanas seguidas. Sim. Não, depende. Você não vê o esquema. Ah, tá. E aí você, eu já perdi na... Não, quem dera. Se fosse assim, o organismo não seria tão inteligente como ele é. Entende? Se você tem anemia por carência de ferro, lembra de contademos, verdade? Lembra que uma das maiores causas na mulher é isso não. O que acontece quando você começa a ficar muito anêmica? Diminui seu fluxo. Aí quando eu pergunto a ela assim, como é seu fluxo menstrual? Ultimamente vem bem pouquinho. Porque o organismo é sábio. Ele sabe que você não pode mais perder nada em grande quantidade, porque você pode correr. Então ela diz assim, não, tá tudo bem pouquinho. Eu digo, não, mas
6 meses. Eu quero saber como era hábito 10 dias, entende? Então o organismo, ele é sábio. Se você toma vitamina C demais e você não precisa, vai eliminar. Vai eliminar o xixi. Mas se você está precisando, não sai. Até que você tenha estoque. Aí o que está em excesso, ele começa depois a eliminar. Então, toda vitamina B12 vem da alimentação, está presente em todos os alimentos de origem animal. A absorção diária, e aqui é importante vocês entenderem, é de 5 microgramas. Um pouquinho, né? Ou seja, você come aquele seu bife e ele já vai buscar diariamente 5 microgramas. Perfeito. Após a ingestão, a vitamina B12, então, sai, né, do tubo digestivo. Vocês sabem como é essa fisiopatologia, essa fisiologia. Você come, no estômago tem um fator intrínseco, é isso, que vai acoplar a vitamina B12. Logo, doenças que afetam o estômago vão afetar a absorção da vitamina B12. Porque ela participa dessa situação. Feito o acoplamento, claro, ele se acopla com o fator intrínseco, mas não é ali absorvido, né? É uma forma dele passar mais protegida, porque ele vai sofrer ação dos sucos, dos ácidos, e chegando ali, né, nesse finalzinho do intestino, chamado hilo terminal, o complexo vitamina B12 e fator intrínseco, então, é absorvido, né? Pelas células, passa para o sangue, do sangue ele vai ser levado para a reserva. Então, aqui, é transportada, como tudo é transportado no plasma, já que ele passou do sangue, é transportada por proteínas. Tem a transcobalamina 1, 2, 3, mas aqui tem o poder de colocar na célula, na reserva, é a 2, tá certo? Então, elas são secretadas pelos leucócitos, olha a importância do leucócito nessa fisiologia, e ela vai armazenar onde? Onde é que nós armazenamos ferro? Através de que proteína? E aqui do mesmo jeito, ela vai ser armazenada em grande quantidade no fígado, 2.000 a 5.000 microgramas, fica armazenado. Como as perdas diárias, porque sempre sai um pouco do digestivo, como ele falou, sai um pouco do vinho, elas são pequenas, olha, elas são de 3 a 5, que é o que a gente absorveu. Logo, uma reserva de 2.000, de 5.000, leva o quê? Leva anos para ser esgotada. Em média, se você virar vegano hoje, não consumir nenhum alimento animal, você levará em torno de 3 anos para começar a necessitar de vitamina B12, para começar a apresentar anemia. Lembrando que muitas vezes, lembra da anemia ferropriva? O VCM baixo antes de anemia? Então aqui também acontece a mesma coisa. Às vezes você ainda tem reserva, ainda produz sangue, mas o organismo já está sinalizando que essa reserva está acabando. Então você tem aquele paciente com hemograma normal, porém com VCM elevado. E às vezes o clínico geral, por não entender isso, ele entende muito bem anemia. Então, quando um paciente faz um check-up e aí ele vê, por exemplo, que o hemograma está normal, mas o VCM está 98, 99, 100, a paciente diz, está tudo bem? Tá tudo bem. Porque ele entende assim, esse VCM não está causando anemia? Ou então, quando ele é um pouco mais responsável, ele vê um paciente sem anemia, mas com alteração do VCM 110, por exemplo, aí ele manda para o EMA. Ele não sabe responder a pergunta do paciente, está sem anemia, mas por que esse VCM está alto? Aí ele manda para o EMA e a gente vai investigar. Porque eu quero que ele não chegue a ter manifestações neurológicas. Gente, o sistema nervoso central e periférico, ele é muito melindroso. Quando você lesa, dificilmente
por exemplo, ele vai recuperar. Então, se passa de 6 meses, ou seja, se cronifica uma neuropatia periférica, o meu último paciente, ele era enfermeiro e ele chegou de cadeira de rodas, muito anêmico, e a filha trouxe de cadeira de rodas. Ele teve uma grande dificuldade de sair da cadeira de roda por perda de força muscular para a cadeira. Então ele tem palidez, quando eu olhei para ele, palidez e numa cadeira de roda com fraqueza muscular, sintoma neurológico, a gente já suspeitou. Resumindo, era uma anemia megaloblástica por carência de vitamina B12, ele recuperou direitinho, entretanto, ele não recuperou a neuropatia. Para sempre ele andou de muleta, porque foi lesado o sistema nervoso periférico dele, tá? Então, por isso que às vezes, quando já sinaliza um VCN alterado, isso é o momento da gente prevenir as complicações que advêm quando aparece a anemia. Por isso, esses pequenos detalhes fazem muita diferença na hora de antecipar que a reserva esteja esgotada. Porque enquanto ele tiver reserva, vai produzindo sangue. Só que a reserva vai cair. Quando cai, vai ter manifestação. No sistema nervoso, elas vão ajudar a tomar a célula de Schwann e as células dos oligodeendrócitos? Os neurônios também. Os neurônios também? Os neurônios também. Não só a bainha de mielina de todo nervo que sai, como inclusive os nervos, os pares cranianos, como os neurônios também. Participa na formação. Bom, a deficiência de vitamina B12 leva a vários defeitos na síntese do DNA. Claro, a gente já falou que participa da síntese proteica, participa do metabolismo dos lipídios, dos glicídios, mas principalmente ela tem essa função prioritária, que é conduzir a formação das células medulares e do sangue periférico e, claro, a parte neurológica. E quando a gente entende que a anemia ferropriva, causa alterações de imunidade, aqui ela pode fazer uma coisa bem pior. Ela acaba também não ajudando na produção dos leucócitos e das plaquetas. Então, muitas vezes, vocês vão ver por que o hematologista faz mielograma se a anemia é uma anemia simples. Porque, às vezes, eles vêm tão mal com pancitopenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia, com manifestações hemorrágicas, com icterícia discreta, que a gente acha que é uma leucemia. E quando a gente vai para a medula está azul. Vocês vão ver essa expressãozinha mais adiante. Então, a deficiência de vitamina B12 leva a vários defeitos da síntese do DNA. Então, todas as células da medula, elas têm uma parada de maturação do núcleo, mas o citoplasma continua amadurecido. Por isso as células vão ficando grandes. Então, em conjunto, ou seja, ele conduz a um conjunto de anormalidades na medula óssea e no sangue periférico. Tanto a vitamina B12 quanto o ácido fólico são importantes na maturação final dos eritrócitos. Então, você necessita tanto da vitamina B12 e do ácido fólico. O ácido fólico, depois vocês vão ver, não é muito comum. A carência é só realmente se você não tiver as fontes, e as fontes estão quase sempre presentes no que a gente come. Bom, então essa deficiência na síntese do DNA acaba levando a falha na maturação e na divisão do núcleo a despeito do crescimento do citoplasma. Então a célula, ela continuará grande, porque na realidade a maturação do núcleo era para ser acompanhada com a diminuição do citoplasma até chegar em hemácia. Então, o eritroblasto é grandão, aí vem o pró, vem o eritroblasto ortocromático, basofílico,
reticulose e hemácia, existe diminuição e divisão celular, diminuição do núcleo, mas o núcleo não consegue acompanhar o citoplasma não consegue acompanhar. Ele continuará grandão porque o núcleo não consegue fazer o seu amadurecimento para que ele possa ser acompanhado. Então, a despeito disso, o citoplasma é grandão, por isso essas células são macrocíticas, são grandes. Na medula vocês vão ver, elas são enormes. Então, o eritroblasto da medula óssea não consegue proliferar rapidamente, o que produz eritrócitos maiores que o normal, que são as células macrocíticas que a gente vai ver nas imagens. Quais são as causas, de deficiência de vitamina B12? A gente fala do veganismo, porque eles realmente não têm uma fonte animal, mas se você pega um ribeirinho muito pobre, ele não é vegano, então às vezes ele pega peixe, às vezes ele come macaxeira, eles também ficam expostos a essa falta de vitamina B12, porque são pessoas humildes, financeiramente, e às vezes não têm esse nutriente. Então vamos lá, deficiência dietética, tá? O vegano está aqui, mas pode ser qualquer pessoa que deixe de comer essas coisas. Simplesmente, não quero, deixa de comer carne vermelha, mas também não procurou um nutricionista para fazer reposição. Queda na produção do fator intrínseco. Nós já vimos onde é produzido o fator intrínseco, nas células parietais do fundo e do corpo, tá certo? Essas células parietais vão ter enorme importância nas gastrites e nas atrofias, por exemplo, por abuso de IBP. Você inibe tanto, não pode ter uma dor de estômago que vai inibindo a secreção, a célula parietal atrofia. Ele vai ter problemas de vitamina B12. Então, queda na produção do fator intrínseco, isso aqui inclui a anemia perniciosa, que a gente já viu mais ou menos ano passado, e inclui hoje a causa mais comum, qual é? Então, as gastrectomias por câncer, por úlceras no passado, porque hoje com os IBPs é mais fácil você controlar uma úlcera sangrante, As gastrectomias pela cirurgia bariátrica é hoje o grande problema. No ambulatório, nós tivemos uma paciente, segundo ela veio com uma anemia severa, um VCM de 128, e eu perguntei a ela se ela estava fazendo a reposição de vitamina B12. E ela disse, não. Quando foi a última vez que você repôs a vitamina B12? Tá? Quando foi a última vez que você repôs? Não, nunca repôs. Como nunca repôs? Não, desde que eu fiz a bariátrica. O médico não me orientou. Eu disse para ela, eu não acredito, porque isso é protocolar. O colega fala assim. Talvez você não goste da agulhada e tenha abandonado. 3 anos se passaram, você ficou bem e depois você começou a ter os seus problemas. Mas ela jurou de pé junto que nenhum médico orientou pós-bariátrica. Professora, no caso, mas tem vários tipos de bariátricas agora, Isso daí que a senhora está falando, daquela que você faz dessecção mesmo, 2 novos. É chamada bypass. A bypass deixa apenas 50 ml. Todo o fundo do corpo gástrico é bloqueado para fazer a alça cega. Isso. Essas são as piores, porque a alça cega ainda compete com a vitamina B12. Prolifera. É o corpo que fica, porque você tem a árvore biliar, então tem que drenar. Então continua drenando o problema da anastomose. Essa alça cega, que não é limpa, com o que você come, não passa mais nada lá, prolifera a bactéria. Pior ainda mais. Quem faz bariátrica tem que repor o resto da vida? O resto da vida. A bypass
A bypass somente intramuscular, não vai ter jeito. Se você faz o sleeve gástrico, que retira a curvatura maior, você ainda tem um pouco do corpo ali que ainda te ajuda. Mas mesmo assim, você tem que ficar de olho, porque a alimentação pode falhar. Muitos não gostam mais da carne vermelha, que ela é difícil de digestão e ela é a maior fonte de B12. Então, mesmo o sleeve gástrico também pode sofrer com carência de vitamina B12 e ter que receber reposição. Mas ela não, assim, ok, mas ela não fica lá com a parte do fundo e entra assim, na bypass? Na bypass não. Porque assim, você não tira a parte, você não tira a fora. parte? Sim, mas ali não passa nada. Mas aí, porque eu também não sei se ele faz uma anastomose para que o fator intrínseco, eu estou falando isso, eu não sei se para cair ali no Não faz isso. O objetivo da bypass é aquele estômago dilatadão que você come uma panela, sai fora. Você vai ficar com 50 ml. Todo o teu estômago vai virar 50 ml. Ali não tem fator intrínseco que dê jeito para aquilo que você come. Entende? Não tem como. E aí vai direto e passa para o intestino. Você tem um encurtamento desse trajeto. Porque eu achei que eles faziam a mesma coisa que eles fazem ali da função desse exemplo do duodeno, de colocar lá para cair toda a sim, mas o estômago fica isolado. Presta atenção que o bypass volta a dilatar. Então hoje ainda não é a cura para a obesidade. O obeso que fez bypass, mas não fez tratamento psiquiátrico, psicológico, para se entender, ele vai dilatando esses 50 ml até virar o estômago de novo. E fica enorme de novo. Eles começam, entende? Comendo leite moça, que passa. Isso quando eles não substituem a comida por álcool. Eles estão se transformando em alcoólatras. Isso aí eles estão tentando, só que como médico, se você foi indisciplinado, você quer fazer a cirurgia. Se eu sou seu cirurgião, fiz, você ficou magrinho, e de repente você volta o peso de novo, você vai, se eu fizer, por exemplo, uma nova cirurgia, você vai voltar de novo. O problema está aqui. Quando você retira uma parte do estômago, você retira uma parte da grelina, dos hormônios de alimentação, você voltou. Se você fizer uma segunda cirurgia, você vai engordar de novo. Infecção pelo H. pylori. O H. pylori, quando ele fica ali na mucosa, ele causa atrofia da mucosa. Então, dependendo da localização, ele vai prejudicar o funcionamento. Competição da vitamina B12 no intestino, a síndrome da alça cega e a teia do peixe, de Filobota. A gente não tem isso aqui, mais da Escandinávia. A teia, ela se alimenta de insuficiência pancreática, né? Porque o suco pancreático faz a retirada das outras transcobalaminas que estão acopladas para que o máximo de vitamina B12 seja absorvida. Então, quando você não tem, elas não são absorvidas, porque não consegue, esse suco gástrico não vai mais quebrar a transcobalamina 1 e 3, por exemplo, que transportam também, a devolver isso para o seu organismo. Ressecções cirúrgicas, ou seja, baixa absorção pelo hígado, então você teve um câncer nessa região, teve que tirar o cérebro, tirou parte do hígado também. Você tem doença de Crohn nessa região, que acaba inflamando e acaba prejudicando a absorção não só da vitamina B12 como do ferro. São pacientes que têm vários tipos de anemia em uma situação só. Deficiência da transcobalamina 2, que é o que faz o transporte, isso é muito raro, mas quando o paciente não está respondendo, você
vai também para as causas raras, tá? O que mais vocês vão ver no consultório e no ambulatório é realmente o bariátrico e os veganos, né? E pacientes que se submeteram a alguma cirurgia ou tem doença de Crohn. Essas são as fontes de vitamina B12, todas de origem animal e tem também os de origem vegetal. Manifestações clínicas. A quantidade é pequena. É assim, ó, quando você tentar substituir o ferro, por exemplo, da carne, vermelho, você não quer comer peixe, frango, porco, tem porco, né? Aí você teria que comer uma bacia de espinafre. Aí não tem como uma bacia de espinafre. Entende? Então, assim, você viu ali os feijões, tem? Mas você tem como você comer o quê? Uma concha de feijão. Não é suficiente, não, mas é só uma coisa. Porque as quantidades são poucas. Bom, um pouco da fisiologia vocês entenderam e um pouco das patologias que afetam essas regiões vocês também entenderam. Logo, se eu tenho insuficiência pancreática, por exemplo, algo, né? E me tornei diabético, essa insuficiência pancreática também vai deixar esses pacientes com carência de vitamina B12, de repouso. Bom, qual é a manifestação clínica que chama a atenção? Claro, como toda anemia, você entende. Vai ter o quê? Fraqueza, indisposição, irritabilidade. Isso é comum a todas as anemias e cada uma tem as suas particularidades. Então, esse paciente chega para a gente queixando de palidez, porque ele também se enxerga, ele sabe que ele está pálido, fraqueza, dor de cabeça, irritabilidade. Só aí já é o início de sintoma neurológico. A dor de cabeça e a irritabilidade são sintomas neurológicos? A falta da vitamina B12 pode contribuir para a depressão também? Glocite, porque esses pacientes que têm atrofia gástrica, eles também vão alternando o tubo digestivo. Então, eles costumam ter língua lisa, igual como na anemia ferropriva. Só que a anemia ferropriva você vê mais aquela bloqueio, né, que eu mostrei para vocês. Aqui vocês vão ver a língua lisa, vai perdendo as papilas gustativas também, porque faz parte do sistema, né, de gosto. É isso. Só para vocês entenderem, não decorarem essas coisas, né? Então, entende, né? Se todo sistema nervoso que necessita de vitamina B12 não está recebendo, onde tem sistema nervoso, vai induzir pressão, tá? Então, palidez, fraqueza, cefaleia, irritabilidade e um pouquinho de icterícia. Essa, pouquinho mesmo, tá, gente? Ela é bem discreta por conta da hematopoese ineficaz. Talvez seja um pouquinho difícil para vocês entenderem, é que essas células que não amadurecem também são destruídas da medula. Ela tenta substituir, então sempre libera um pouquinho de bile. Como é a fisiologia? Bile? Vamos lá, tá certinho. Na realidade, assim, fisiologia, presta atenção. Quando a hemácia é destruída, ela envelhece, ela é destruída, ela libera biliverdina, né? Que sofre a ação da biliverdina redutase e se transforma em bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta é transportada no plasma sempre por uma. Isso, e que proteína? Isso, a albumina. Ela é captada no hepatócito, vai para dentro do hepatócito e vai ser conjugada através de que enzima? Glucuronil transferase. Tem que saber. Tem que saber o
nome da medicação. Não vai sair o DP lá. Glucuroniltransferase faz a conjugação e ela é liberada de que forma? Bilirrubina direta. A bilirrubina direta, então, passa para a via hepática, árvore biliar intrahepática, depois extrahepática, depois vai desembocar onde? Lá na Papila de Vater, que fica onde? Lá no duodeno. No duodeno. E o duodeno também desemboca que duto? Como é que é, professora? Pergunta de novo. No duodeno, na papila de Vater, que desemboca a árvore biliar, o colédoco, também desemboca outro duto, o duto de Wilson, isso, né? Que é o duto do pâncreas. Então, quando a gente come e chega aquela carne frita, vai agir a bile para emulsificar a sua gordura e o suco pancreático para emulsificar as proteínas, torná-las moléculas pequenas para que ao longo do intestino seja absorvida e você fique bacana. E essa bebida depois de 4 Tudo é assim, lindo. A fisiologia é linda. Então, essa pequena icterícia é por destruição dessas células dentro da medula. Então, é bem discreta. Às vezes você não vê no paciente, mas vê no exame. Também não altera muita coisa, mas o paciente pode perceber. Perda ponderal, né? Porque a nutriente, como eu disse, ela participa da síntese de proteína, tecidos, lipídios. E o paciente vai diminuir a absorção, porque a atrofia, ela não diminui a absorção só da vitamina B12, né? Ela diminui a absorção dos seus nutrientes como um todo. E claro, logo no início eu chamei a atenção, caso clínico de anemia com sintoma neurológico, anemia por carência de B12 e ácido fólico. Pode até não ser situações diferentes, porque eu posso dizer que ele é um diabético, e a neuropatia ser um diabetes, não tem nada a ver com B12, né? Porque na medicina nunca vem certinho, né? Você vai encontrar um paciente difícil, né, com várias comorbidades, atrapalhando um pouco o seu diagnóstico. Então, esse paciente chega com manifestações de neuropatia periférica. Às vezes começa com coisas simples, né? Uma dormência na ponta dos dedos, depois aquela em luva, em bota, depois uma dificuldade, um desequilíbrio, e as coisas podem evoluir até para a fraqueza, já que vocês entendem fraqueza de várias formas. Uma causa de fraqueza. Tá bom, querida, anemia da fraqueza, falta de oxigênio, você fica desidratação, isso, o que mais? Mas entendem fraqueza? Aqui ela está dizendo, existe a fraqueza da anemia ali, tá certo? Concordam? Sim. Aqui, vocês lembram de anatomia, a placa neural, não é isso? Neural. Então, se eu tenho um nervo bom e estimulo o músculo e ele tem uma miopatia, dermatopolimiosite, eu vou ter fraqueza. Essa fraqueza é muscular. Não, meu músculo está bacana, mas meu nervo está com neuropatia periférica. Então eu pouco estimulo. Então eu tenho uma fraqueza neurológica. E claro, eu sempre tenho doenças desse encontro, da sinapse, né? E aí você pode ter miastenia grave, que é o comprometimento ali das sinapses. Então, esse é um tipo de fraqueza. A fraqueza da anemia, ou falta de oxigênio, né? Então, essas coisas só para deixar entendido. Por isso que ela aparece de novo aqui como uma fraqueza já com comprometimento neurológico. Déficit cognitivo, demência, depressão, psicose, surto psicótico. Ou seja, não é só a parte neurológica, a parte psiquiátrica também é influenciada. Vocês estão dedurando a parte? Não, jamais.
língua papilada, bonita, uma língua lisa. Essa é uma língua de um paciente de carência de vitamina B12. Mas quando a gente apresentar esse tipo de língua aí, a gente vai dar mais ou menos qual estágio? Mas só para a gente saber o número. É o mais grave. É níveis muito baixos de vitamina, abaixo de 100. Porque leva tempo. Porque o Rio de Janeiro, em 2022, estava 88. A tua vitamina B12? Pouco a pouco. É por quê? Oxi! Tu não é médico, não? Eu não sabia, né? Não tá Eu peguei, fiz reposição de vitamina B12. Ah, que ótimo, é o leigo. O leigo é assim, estou precisando, vou tomar. Mas pensar não. Não, é depois por exemplo, ano passado eu fiz, estava normal. Então vamos lá, come carne vermelha. Isso, todo dia. Agora sim, mas antigamente eu não comia tanto. Então já poderemos ver. Carnes era pouco? Uma vez por semana. Tomava algum medicamento? Deu para entender? Tinha algum problema no estômago? Tem história de gastrite na família? Toda a família tem gastrite? Delicioso. Deu para entender? Você tem que se analisar. Eu me analisei. Chegou aqui com Não, mas realmente eu fiz eu tomei, e daí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou fazer a reposição e vou ver se depois vai baixar de novo. Daqui a 3 anos você vai dosar de novo, né? Porque para baixar leva 3 anos. Eu não sabia. Aí eu peguei, mas eu fiz examinadamente ano passado e tava. Tava 140. Tá péssimo 140. Tava melhor. Melhor que 80. Anotem aí. Você até o final da faculdade. Não sabe o problema neurológico? Presta atenção na tranquilidade com que ele me disse que melhorou. Não, mas não, mas sabe o que é? Porque na verdade, o que aconteceu? Eu achei que eu estava. Tem dormência? Hã? Tem. Tem. Ih, parou! O paciente vai pensar se vai te responder. Não, porque Menina, tá morrendo. ela falou que não ela falou que eu tinha, mas na verdade é outra coisa. Não é. Mas É o quê? espasmos. Já só está. Isso aí é convulsão. Tomar Mas aí só que não, mas aí eu peguei e fiz a reposição. Seu Paulo. Não, eu não sei, eu achei As fasciculações, principalmente esses vasos musculares, são bem importantes. Para outro tipo de intervenção, tá? Hoje tu não dorme, né, Faz um teste exato, procura uma coisa. Que idade você tem? 37. Marca a consciência da professora. Isso, vai. Vai, gente. Estamos aqui com o Paulinho, que não vai precisar O Anderson, 28 anos. Professor de interna já. Nessa caminhada. prática eu não gosto, gente, tá? Então veja, quando eu fizer o médico peça biópsia de corpo, esse só biópsia onde tem a papilória, geralmente é já teve atrofia? A papilória? Não é por H. Na verdade, eu tive. Na verdade, acho que não era por H. Eu acho que era. É autoimune. Eu amo, é melhor não parar.
gastrite é moderado. Moderado. Foi biopsiado. Mas só fez o teste. Não fez a biópsia. Porque às vezes o teste é negativo, tem que tirar um tecido, porque às vezes tem 3 cruzes de HPO. Depois a gente conversa melhor, tá? E que delícia, Não vê no que você vai querer. Manda o sabor. Tô concentrado. Depois eu vou concentrar. Gente, quais são os achados? Se eu não mostrasse isso, se eu não perguntasse o que é que você iria encontrar no hemograma do seu paciente? Quem mais? E as plaquetas? Tá? Então, no início pode ter só anemia. Com a evolução pode ter pancitopenia. Então, o que é que a gente encontra no hemograma? Uma anemia de gravidade variável. Qual é o seu hematócrito? E a sua hemoglobina? Hemoglobina deu 11. Ixi, você está com anemia. Oxi. Eu acho que é tão 11, professora, mas eu não me lembro não, mas eu acho que está por aí. Realmente, Eu sei que A anemia já está se pronunciando. Anemia de gravidade variável, então pode ser discrastia, ou pode ser realmente como a minha paciente do ambulatório, muito de hemoglobina. Eu só não encaminhei para a transfusão porque ela vai te comer a vitamina B12. Então eu deixei ela sem ir para o trabalho, né? Que tem merece trabalhar sábado, costas, ela fica aí no dia, em casa, toda semana ela vem me ver. Né? Essa semana ela voltou de 25, já foi para 30, ela tomando todo dia. Macrocitose com VCM elevado. Olha aí, 110, 140 é a média desses VCM. Qual é o normal do VCM? 80. Tá? Então entendo que se tiver 98, está tendendo a macrocitose. Lembra que às vezes sinaliza sem anemia? Muito bem. Perdão. Neutrófilos hipersegmentados. Esse é um achado que dificilmente o bioquímico farmacêutico não vai falar para você, porque ele sabe que isso ajuda no diagnóstico. Então, aquele neutrófilo que em média tem 4 lobinhos, passa a ser 6, entendeu? Passa a ser 7. Vocês vão ver foto de vários lobos, que é chamada neutrófilos hipersegmentados. Leucopenia, trombocitopenia, inclusive com manifestações hemorrágicas. E reticulocitopenia, claro, né? Está parado no tubo. O seu reticulócito é baixo, tá? Não há produção de medula, não há produção de células para o sangue periférico, então o reticulócito não está presente. Bom, gente, olha só, quantos lobos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é o hipersegmentado. Neutrófilos hipersegmentados. Então, se na descrição do nosso caso clínico eu colocar aqui no hemograma, tem 20 de hematócrito, o VCM é 120 e foi encontrado no sangue periférico neutrófilos hipersegmentados, vocês podem matar a questão, porque isso é uma constante na vitamina, na carência de vitamina B12. Esse achado é comum. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, vários lóbulos, porque o núcleo está envelhecido, ele tenta dividir, mas ele não se separa.
então amadurece. E o achado na medula, lembram, né? O que nós vamos fazer? Mielograma numa carência de vitamina B12. Que chega de socorro, às vezes, pancitopenia, as leucemias da pancitopenia, chega com manchas roxas, chega ictérico, chega às vezes com um quadro grave. Então, a primeira hipótese para afastar a doença grave faz miel, tá? Claro, se é um meio termo, não está tão assim, você mata só com carência de vitamina B12. Mas o hemato às vezes tem que fazer. E a medula é azul, olha. O azul indica imaturidade. Então vocês estão vendo, tudo isso aqui, ó, são eritroblastos gigantes. Então a gente diz medula azul megaloblástica, porque eles estão enormes. E essa não é o tamanho habitual deles. Então existe hiperplasia eritrôide acentuada, hiperplasia é aumento de número, a medula tentando produzir mais sangue que não está acontecendo no amadurecimento. Nós vamos achar macrocitose, assincronismo núcleo citoplasmático, vejam, né? Que ele está com o citoplasma bem abundante e um núcleo ainda imaturo. Vejam, né? Estão vendo hoje, mas se for hemato, vão entender melhor isso. A série mieloide, e mieloide também é plaqueta, também é. Então, tem metamielócito gigante, é esse aqui, ó. Essa célulazinha em seco, estão vendo? Ela está quase do tamanho do eritroblasto que está grandão. Então, é o metamielócito gigante. É claro que isso não vem como exame para vocês, nem vou colocar na prova, porque na realidade quem vai dar esse laudo é o hemato e ele já ficou com o seu paciente. Tá? Entendi? Então, a gente acha metamielócito gigante e essa megaloblastose. Outros achados, porque faz parte, né, da nossa investigação hematológica, para um clínico nem precisaria chegar tanto, mas se você entende que tem icterícia, você vai pedir bilirrubina total em frações e vai encontrar um aumento da bilirrubina indireta discreta por conta da eritropoese ineficaz, da destruição dessas células na medula, tá? E achamos desidrogenase lática aumentada. A desidrogenase é uma enzima de dentro da hemácia, então quando você vai fazendo as destruições, ela vai aumentando no sangue periférico. Não é um exame de rotina que vocês precisam saber, mas geralmente para uma triagem do médico seria o nosso hemoglobina e reticulócito e bilirrubina, né? Seria o mínimo para você ter noção. E claro, quem é que vai dar o diagnóstico? Oi? Até aqui tá bom? Como é que eu confirmo isso? Dosagem. Desdosagem de B12. Então nós temos vitamina B12 baixa, que é o que você vai encontrar. Em média, olha só, a vitamina B12, olha aí, querida, né? Você está vendo. Geralmente a gente gosta, tá? Vitamina B12 maior que 240, olha aí meu filho, 100 e pouquinho, tá péssimo. E uma deficiência franca, ele estava com 80, já é deficiência. 89 no meu. Uma deficiência franca é abaixo de 170. E claro, o paciente estará sintomático neurológico realmente ou sintomático hematológico abaixo de 100. Já vai ter. É porque eu tomava muito inibidor de bomba de próton. Isso é um problema. E aí isso é um problema. Isso inibe. Isso. Inibe a absorção. Isso, exatamente. Ah, ele está se analisando, já estou gostando desse menino, viu? Ele está ali, mas ele está pensando, que é mesmo? Não, mas eu tomava mesmo porque eu me sentia muito. Eu sei que isso diminui a absorção. Você não tem a absorção do fator intrínseco. Vai se enganando. Não, é verdade. Desculpa, eu tenho que assustar mesmo. Tá certo. Porque, de modo geral, Mas eu me preocupei na época também. Eu me preocupei na época também. descansado, sabe? E muitas vezes por ignorância, ingenuidade, acredita que tem gente que vai melhorar de algum modo, que é diferente a Deus. Então dá muita dó quando a gente vê o paciente chegou num estado que você diz, seu João, né?
Como que deixou? Então, anotaram isso? Eu vou ligar no choro porque eu não dei valor de referência. Ó, já? Quero tirar foto? Vamos lá. E por último, o tratamento. Como é que nós, hematologistas, fazemos o tratamento? Quando a gente quer esse paciente numa fase ruim, ou seja, uma vitamina B12 abaixo de 100 microgramas, então a gente faz vitamina B12 com 1000 microgramas todo dia. Ele vai levar uma furada 7 dias. Aí ele volta para você, mostra o examezinho. Melhorou. Aí a gente passa uma injeção por semana, 4 semanas. Ele volta para você, melhorou. Aí a gente passa uma injeção por mês, resto da vida. Anotaram? Se eu falar qual é a conduta, professor, é uma todo dia durante 7 dias, depois uma por semana, depois de uma a gente usa muito citroneurim, tem plano B, tá? E tem só vitamina B12 de formulação separada, tipo do governo, né? Sem nome disso. Eu uso muito citroneurim, que é importante. Boa, responde bem. Não precisa chegar assim, já olha, já está. Então faz sempre nessa medida de vitamina, aí faz diariamente na primeira semana, aí uma vez por semana no primeiro mês. Gente, fica bom. Porque ele é bariátrico? Pode tomar. Você vem lá, fica menstruando, por que não tem mal tempo? Você pode pegar a vegana, eu falo, tudo vai se eu pagar um mês, 2 meses, eu estou vendo, tem paciente que eu não quero muito tomar. E a reserva dele eu encho todo ano. Aí ele toma assim, uma vez, 7. Aí eu avalio, subi no meio, aí eu vou só fazer o que eu não quero mais. E nem precisa assim, toma um mês, o resto da vida individual. Chegou mas eu não quero esse paciente. Então não é uma coisa fixa, não é assim para todo mundo. Não existe doença, existe doente, tá? Então, é variável. Se é um variável, por exemplo, e eu enchi bem a reserva, e aí eu olho todo mês e ele está com a reserva ainda cheia, eu posso não dar naquele mês. Passar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem dar, né? Só que aí ele está me vendo fazendo o controle. Aí eu posso botar 1 a cada 6, só que aí eu encho rápido, né? Porque todo dia, todo mês tomar a gente negocia, né? Desde que ele vinha, ela é pequenina, mas o bicho é tudo. É só para variar, não, porque é reposição de B12. Agora o variável é isso, que não precisa menos. Se você é vegano, você volta a comer carne, não para de comer. Não precisa necessariamente você botar todo mês. Gente, se eu botei lá e a tua reserva está 5.000, lembra aqui? 5.000 está no auge? Não, eu não tenho. Mas eu estou te vendo. Você não pode simplesmente viver ano que vem. Porque você, como é o seu consumo, aí ela pode ficar em e te dar manifestação. Lembra que a pior é a neurológica. Depende.
Tem paciente que eu dou a cada 3, as nutrições, né? A cada 6. Tem paciente que eu faço uma vez por ano. Mas ele toma um bloco, sabe? Tipo, 7 de uma vez. Aí olha a reserva, encheu, tá bom, vamos levando. A partir do que valor de medula eu faço? Qualquer valor. Faz deficiência franca. Abaixo de 240. Pronto. Entender? Se o normal, que é o ideal, é 240, qualquer valor abaixo eu já quero fazer. Qualquer valor abaixo. Não vai ser esse extremo. Você pode aplicar com anemia, eu posso fazer via oral, dependendo, né? Ou infantil, podemos estômago de absorver, né? Então depende, tá? Depende. Não, isso vai ser grave. E na biópsia não tem atrofia gástrica, tudo bem, você pode tomar mais. Só que uma capilar é que causa uma gástrica. E muitas vezes não pode. Tá, gente? Cuidado, tá? Isso não é para todo mundo igual. Ah, eu diagnostiquei ele, né, com 80, eu vou fazer isso pro resto da vida. Né? Às vezes 2, 3 ampolinhas e ele já sobe a reserva dele, vai para 1.000, 2.000. Eu não preciso manter isso todo mês, mas eu preciso vê-lo. E eu geralmente digo para o paciente que ele que vai me mostrar como vai ser o esquema dele. Então, se ele é um paciente que ele tem muita demanda, pode cair mais rápido. Se tem pouca demanda, pode cair mais devagar. O tratamento, então, você vai ver reticulocitose visível, né, nos exames. Então, eu faço 7 dias de ampolinha, quando for no 7º dia, eu faço hemograma com reticulose. Aí eles vão estar aumentando em 5 a 7 dias. O quadro hematológico normaliza em 2 meses, ou seja, a anemia, tudo. E o quadro neurológico só será reversível se ele tiver um curto espaço de tempo, de 6 meses que você começou a apresentar as manifestações neurológicas. Talvez você continuará com o mesmo tipo de efeitos assim. Entenderam, né, gente? Vamos ao ácido fólico. É mais curtinho, porque, de um modo geral, o que eu já falei da B12 servirá para ele também. Bom, o ácido fólico, ele está presente na turminha do bem. Vocês sabem que muitos estudos hoje relatam que a melhor dieta para a longevidade e saúde é a dieta de planta. Quanto mais você reduzir as fontes animais ou até não comer, faz você uma pessoa com mais longevidade. Então, o ácido fólico está presente nas frutas, verduras e legumes verdes, principalmente os escuros, né? Espinafre, rúcula, agrião, brócolis. Se você come uma folhinha de alface, um tomate e uma cebola, está bonito, né? No hambúrguer, já está bom, já fica bom, né? Quando no hambúrguer, já se sinta feliz, né? Então, o ácido fólico está presente na maioria das frutas, legumes e verduras, especialmente frutas cítricas e hortaliças. Por isso, gente, é o que eu falei, carência de ácido fólico é errada. Porque, no mínimo, se você não gosta da salada, você come fruta. Você toma um suco. Então, você já está repondo o seu ácido fólico. Só que isso, por exemplo, uma pessoa que não é ribeirinha, que nem seu João, que come peixe macaxeira, vive de uma agricultura de subsistência. Ele, com certeza, se ele não plantar as folhas verdes, ele vai ter problema. Se ele não tiver um tomate, vai ficar pior, tá, gente? Então, nós normalmente comemos. Quem aqui não come fruta? Ou eu vi esse dedo. Nós somos o que? E nos transformamos no que? Bom, gente, a necessidade diária de ácido fólico é de 50 a 100 microgramas. Em geral, elas são supridas
vejo muito, porque eu uso quimioterápicos que competem com ácido fólico e a gente precisa repor. Também quem trata o toxoplasmose, né, também precisa repor, porque as sulfas, elas competem. Então, se você der junto, você inibe a sulfa. Então, ele toma, e uma vez por semana ele toma um comprimidinho. Então, a necessidade é suprida. As reservas corporais são de 5.000 microgramas, suficiente para preencher a necessidade por 3 a 2 meses, porque o uso é muito grande, diferente da vitamina B12, o uso é constante. O folato tem praticamente a mesma função na medula óssea que a vitamina B12, porém não interfere no neurológico. Tá certo? Então eu posso ter uma anemia macrocítica, no futuro diagnosticada como megaloblástica, ou deficiência de ácido fólico, mas o paciente vai negar sintomas neurológicos porque ela não participa do sistema nervoso central, tá? Então, ela sim, ela faz toda a metilação das pontes de purinas e pirimidinas e ela vai fabricar e ajudar na fabricação junto com a B12 do DNA de todas as células nucleares da medula, né? Logo, se eu não forneço, vai haver uma parada de maturação e o paciente vai ter anemia. É mais comum a deficiência por dieta, né? Então, realmente, como eu disse, é o seu João, come peixe e macaxeira, né? Não tem acesso, é muito humilde, né? Então, ele pode ter. Então, você não come fruta, você não gosta, é aquela criança que não gosta dessas coisas. Tem criança que é chatinha para comer, tem crianças que são autistas, são seletivas para comer, né? Então, nos congressos de pediatria tem sempre palestra, criança que não come. Para entender, porque tem criança que você acha inteiro, se você não brigar, não pegar chinelo para ela comer, ela não quer comer, né? Então, a mais comum é a deficiência dietética. Alcoólatras, anoréticos, pessoas que não comem frutas e vegetais crus, porque essas verduras verdes, se cozidas, muito cozidas, perdem o ácido fólico. Por isso que é bom a salada crua, tá? Baixa absorção nas síndromes de malabsorção, nos fármacos que competem com o ácido fólico, como os anticonvulsivantes, a sulfasalazina usada na doença de Crohn, mais uma vez o Crohn pagando aqui, fel, B12 e ácido fólico, a sulfamethoxazol e trimetropina nas doenças, não é a infecção urinária, tá, gente? Mas, por exemplo, você tem aplasia de medula óssea, você vai usar Bactrim até o seu transplante. E isso leva anos, às vezes, usando Bactrim. Então, ele vai ter deficiência de ácido fólico. Não é os 7 dias de infecção urinária, até porque você também está se alimentando. Professora, por que isso São as doenças que afetam o intestino, por exemplo, tuberculose intestinal. Necessidades aumentadas, né? Vocês sabem que os ginecologistas passam ácido fólico. Recentemente surgiu uma notícia de que o ácido fólico prescrito na gestação levava a criança a ter autismo. Assim, sabe? De convencer ginecologistas de simplesmente. E o trabalho não mostrou, todos os trabalhos não mostraram essa relação. O que mostra mesmo é a necessidade na gestação, porque o ácido fólico ajuda na formação do tubo neural da criança, tá? Na anemia hemolítica crônica, ou seja, um paciente que tem anemia hemolítica autoimune, o ácido fólico ele é muito usado na reposição dessa hemácia. Então a gente passa ácido fólico para sempre, por exemplo, os pacientes de anemia fosfórica, porque eles são hemolíticos crônicos. Então, a necessidade para formar as hemácias é grande, mais do que ele consegue comer, né? Então, a gente bota para sempre. Perdas na hemodiálise, então, quando sai o sangue, roda naquela máquina e volta, acaba perdendo esses valores. E inibição da redução da forma ativa é o meu quimioterápico.
Mas não sou só eu que uso o metotrexate, tá? O metotrexate vai fazer a aplasia de medula óssea por falta de ácido fólico. Mas eu não posso dar, porque eu preciso que ele destrua as células da leucemia. Então eu dou altas doses de metotrexate e 48 horas depois, 72 horas depois, eu começo a dar ácido fólico. A veia, para repor. Senão descama tudo, faz uma mucosite, o paciente fica mal. Quem usa metotrexate? Reumatologista, por conta do lúpus e da artrite reumatoide. Dermatologista, para psoríase universal, né? Que o paciente está tem artrite psoriásica. Então o metotrexate é usado em outras áreas também e também nas doenças autoimunes de intestino, como vocês chegam a usar também. Bom, quais são as manifestações clínicas? Igual que vocês viram para toda a anemia, exceto não haver manifestação neurológica. Então, se eu pedir para você diferenciar um quadro do outro, vocês sabem que são semelhantes, porém, não há manifestação neurológica. Então, a manifestação clínica desse paciente é semelhante à da vitamina B12, com manifestações hematológicas e de mucosa, vai ter a língua, as criptas angulares. Todavia, não há normalidade neurológica. E o achado é semelhante. Nós vamos ter anemia macrocítica, lembram, né? Macrocítica. Vamos ter, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, neutrófilos hipersegmentados, porque eles preferem o mesmo DNA, igualzinho. Níveis séricos normais de vitamina B12, porque você tem que fazer o diferencial entre as duas. Então, ela vai estar normal. E o ácido fólico, né, está abaixo de 150. Então, você tem que fazer a reposição, tá? Como eu disse, não é comum a gente ver a imagem de a vitamina B12. O tratamento, claro, né? Dieta adequada, né? Essas são as fontes da vitamina B9, assim é chamado, o ácido fólico. Lembre-se que o professor que faz a prova é, antes de tudo, filha da mãe, né? Se você não sabe que B9 é ácido fólico, vai perder a minha questão, né? Então, lembre-se que o ácido fólico também é conhecido, né? Pacientes com carência de vitamina B9, aí vocês sabem, B9? Meu Deus, anemia por deficiência de B9? Dê sim, tá? É o ácido fólico. Então, como fazemos a reposição? 1 miligrama dia via oral, embora as apresentações sejam de 5, tá? O Folacin, que é a apresentação mais comum, ela sempre tem 5 miligramas, porque fazer um comprimido é bem complicadinho, né? Então, mas por exemplo, o meu anêmico falciforme usa 20, porque a necessidade pela anemia política é grande. Reticulocitose do mesmo jeito, 5 a 7 dias depois, e normalização dos valores de estoque do mesmo jeito, com 2 meses de reposição, você já tem a normalização. Pergunta que não quer calar. Quando dei anemia ferropriva, eu disse: quando paramos o tratamento da anemia ferropriva? Quando a ferritina normalizar, não é quando o hemograma normalizar. Entendeu? Então, enquanto você, mulher que menstrua, eu passei ferro, você está saindo da anemia, tá ótimo. Você volta para mim com 38 de hematócrito. Eu não posso parar seu ferro se a sua reserva ainda estiver deficiente. Porque se eu parar, você vai voltar a ter anemia. Aqui é a mesma coisa, tá? Só paramos a reposição se os estoques, e não o hemograma, se os estoques de vitamina B12 e de ácido fólico estiverem cheios. Isso é pergunta séria. E por último, como eu falei, eu ia falar um pouquinho, então só para lembrar, toda anemia macrocítica não é anemia megalobástica. Não é carência de vitamina B12. Ela sugere, sim, uma carência de vitamina B12. Mas ela só receberá esse nome, anemia megaloblástica, se tiver deficiência de B12 e ácido fólico.
Então, se eu perguntar a vocês que tipo de anemia tem seu paciente, você vai dizer anemia macrocítica. Porque se você disser megaloblasta, está dando um diagnóstico da deficiência. E nem sempre é. A macrocitose pode ser anemia falciforme, anemia hemolítica, sinemia displásica, leucemia, medicamento. Deu para entender? Então, anemia macrocítica. Tudo bem. Dosou B12, ela se transformou em uma anemia megaloblástica. E a anemia perniciosa, que vocês também vão ver esses nomes, né, que não condizem com a realidade, porque você tem uma anemia com carência de B12 porque é vegano e não porque você tem essa doença. Então, a anemia chamada perniciosa é sim uma anemia com carência de B12, porém ela tem esses aspectos que pesam na hora de você dar esse diagnóstico ao paciente. É uma doença hereditária, raramente, clinicamente, aparece antes dos 35 anos de idade. Então vejo que ele passa uma infância bem, sem carência, comendo, bacana, sem anemia, e aí a autoimunidade, a destruição do fígado, do estômago, e consequentemente a gastrite atrófica da parte de células planetárias vai se formando ao longo desse período. Então, clinicamente, antes dos 32, né, a gente não começa a ver, mas toda a medicina, vocês sabem que nem tudo é como diz o livro. Que idade é câncer de próstata? Em média. Que idade um paciente tem câncer de próstata? Isso, né? É uma média? Porque geralmente são isso. O Brasil levou um caso para o Congresso Internacional de Urologia de um paciente com 38 anos de câncer de próstata. Só que quando ele chegou lá, os americanos tinham levado um jovem de 25. Entende, né? Então eu estou falando só para vocês terem noção que a medicina não é livre, elas são diferentes. Sempre tem variações, tá? Então, antes dos 35, pode não haver manifestação dessa doença genética. Refere-se especificamente, por isso ela recebe esse nome. Se eu botar depois, não vou matar a anemia perniciosa, porque acho que a vitamina B12 está baixa, é perniciosa. Refere-se especificamente à anemia resultante da deficiência de vitamina B12 causada por, essa é uma entidade autoimune destruindo as células parietais do seu estômago. Gastrite atrófica metaplásica autoimune. Quando tem metaplasia, o que é metaplasia? Substituição de um tecido mais forte, mais resistente. E depois da metaplasia vem o quê? Isso. Persiste? Displasia. E se isso persiste? Neoplasia. Então, ela é uma base para o câncer de estômago. Assim como a câncer, que vai atrofiando a mucosa. Então, refere-se à anemia resultante da deficiência de vitamina B12 por esta doença, gastrite atrófica metaplásica autoimune, com perda do fator intrínseco. Ele deixará de produzir, porque vai destruir as células produtoras, as células parietais. A anemia perniciosa clássica, mais comum em adultos jovens, está associada ao risco de câncer de estômago ou do tubo digestivo, né? Acabamos de falar, nos antecipamos um pouco. Entender, isso é importante, porque dar diagnóstico de anemia perniciosa é diferente de dar diagnóstico de anemia megaloblástica. Por exemplo, se o paciente ele já tiver câncer no estômago, ele pode ser diagnosticado pela anemia megaloblástica por deficiência de B12, mas se ele tiver essa gastrite atrófica, ou seja, uma tendência a desenvolver esse câncer no estômago, então ele vai ser a perniciosa, né? Eu vou repetir para você entender.
hoje em dia é o diagnóstico. Claro, sua genética, meu pai tem câncer de estômago digestivo, a chance você tem câncer de estômago é câncer de estômago. Essa é uma doença rara, entende? Então, se você pegar um câncer de estômago, é um câncer de estômago. No nosso corpo, portátil, esse câncer tem uma gastrite atrófica, metaplásica autoimune, que é uma doença rara. Mas se eu pego, respondendo talvez seja isso que você esteja olhando, se ele, um jovem de 20 e poucos anos, está com câncer de estômago, eu posso achar que tem sim uma doença relacionada que favoreceu o aparecimento tão precoce. Quando eu era estudante, a primeira vez que eu vi um câncer de estômago foi uma jovem de 20 e poucos anos. Câncer de estômago. Aí eu posso supor que ela tem ativa, gastrite, atrófica, entende? Porque não é dessa idade, não é para essa situação. Tá? Pode ser que eu pense sim, tá? Muito jovem, eu posso até interrogar que isso aconteceu, mas isso de nada vai acontecer. Tem outro problema, né? Então, se ele não tinha carência de vitamina D, quando tirar o estômago por uma gastrectomia extensa, ele vai ter carência de vitamina D12. Mas aí, no caso, qual o tratamento para evitar isso? Na questão da anemia perniciosa, né? Se você tem histórico, você pode fazer um imunossupressor. Entende? Ou seja, eu diagnostiquei uma doença autoimune, eu posso fazer um imunossupressor. Bloquear a sua imunidade para evitar destruir o seu estômago. E é isso, gente. Deixa eu olhar aqui. Ainda dá tempo de ver no meu quadro clínico? Obrigado. Let's go, bro. Ah, é? Let's go. Permissão? Ok. Então vamos lá. Agora eu dei aula. Então, Noruega, vale a pena um dia vocês verem? Já vi. Essa é minha, fonte é minha. Todas essas fotos que vocês estão vendo são minhas. Bom, então. Não é isso. Essa é a prova? Oi? Não tira! Não deu certo. Vamos tentar. Agora tem que prova. Bora! 2 questõezinhas só. Vamos. Aí o resto você vai colocar. Pelo menos pra 10 segundos para passar a prova seguinte. Desce 2 vezes. Essa prova chegando. 5 pontos para geral. Olha aí, prova 1. Não posso deixar ir pro banheiro, né? Pode. Querem tentar? Vamos lá. Sem fotos. Proibido. Responda. De modo geral, 50% das anemias são atribuíveis à deficiência de ferro, concorda? Sim. O diagnóstico dessa deficiência baseia-se tipicamente em resultados de exames laboratoriais, anamnese e exame físico. Concorda? É a nossa aula, não é verdade? Então, com relação à anemia ferropriva, preste atenção, isso eu não vou botar a mesma questão na prova, e nem como. Então, relaxa e aproveita, tá? Até que você veja se a minha aula foi boa, deu para assimilar alguma coisa, tá? Bom, com relação à anemia ferropriva, assinale a alternativa correta. Queilose, coiloníquia, sabe o que é? Queilose, eu dei a unha em colher, lembra? Coiloníquia. Constitui sinais de deficiência de ferro de início recente? Não, leva tempo para as pessoas começarem a ter a deformidade. Então é uma questão só de você raciocinar. Não pode. Quer dizer que se você tiver uma menorragia ali, foi baleado, perdeu ferro, você já vai ter no outro dia, amanhece com as unhas em colher? Amanhece com queimite angular? Não, né? Então não. O ferro sérico representa a quantidade de ferro livre circulante no sangue?
com hipocromia é uma manifestação exclusiva da deficiência de ferro? Não, nós falamos, doenças crônicas podem ter, né? A capacidade total de ligação de ferro representa nível de saturação de transferina? Não. A capacidade total de ligação de ferro, ela é a transferina. E o índice de saturação é outra coisa. Se a transferina está solta, sem ferro, ela fica aumentada no sangue. E a saturação, e a transferina sem ferro, e eu doso ela, saturada, é baixa, porque não tem ferro, tá? Então, não é. A capacidade total de ligação de ferro representa um nível de saturação, não, são dois exames diferentes. Eu peço capacidade de ligação de ferro ou simplesmente transferina, e eu peço um índice de saturação de ferro nessa transferina, tá? O nível sérico de ferritina é o teste laboratorial mais conveniente para estimar as reservas de ferro? Sim! E por que aqui é não? Não, porque não é só o ferro circulante, que é o ferro total do teu organismo, eles estão também nos músculos, na medula, eles estão em outras áreas, tá certo? Não é só o que eu pego no exame de plasma, tá? Então, não representa a quantidade de livro, não estou falando da reserva, tá? Estou falando do. Mas é isso, isso é ferro circulante. Ferro circulante, ele também passa por esses órgãos, então eles ficam aprisionados lá. Se você não tiver esses órgãos, também não vão ter. Então, ele não representaria o ferro total circulante. A anemia ferropriva é uma das deficiências nutricionais de maior prevalência? Sim, né? Acabamos de dar essa aula. Sobre ela, é correto afirmar que a principal causa em mulheres em idade reprodutiva é a cloridria? Qual é a principal? A taquicardia é o sinal mais prevalente em pacientes com anemia ferropriva? Não, tem mulheres que menstruam há tanto tempo e tem anemia ferropriva há tanto tempo que ela está adaptada àquela anemia. O coração não taquicardiza. No hemograma, o LDW diminui à medida que a anemia se instala? Não, é o aumento de forma, de várias formas, ele vai aumentar. No tratamento, a reposição de ferro deve ser suspensa assim que o VCM se normaliza? Não. O diagnóstico diferencial deve ser feito com outras anemias microcíticas, como a talassemia? Sim. Exato. Olha isso. Uma mulher de 65 anos procura atendimento médico com queixa de fraqueza, adinamia, palpitação, falta de ar aos esforços há 2 meses. O exame físico, descorada, pressão normal, frequência de normal, na escuta tem um sopro pansistólico, suave. O exame físico, sem alterações, o hemograma 7, hemoglobina, tem anemia? Qual é o normal? Para a mulher? 12. Isso, tem anemia. Hematócrito 21, qual é o normal? VCM 77, é uma anemia microcítica. HCM 23, leucócitos normais, plaquetas normais. Ferro sérico de 100, o TIBIC de 650. Não se preocupe, eu vou botar essa questão de prova de residência. Eu estava testando os meninos da metropolitana, tá? Mas eu vou botar para vocês a referência. Porque lá vocês já. Para avaliação da causa desta anemia, está indicada o quê? Exatamente. Lembre que o padrão ouro sempre será endoscopia. Principalmente porque esta senhora não menstrua mais. E se a causa principal na mulher é a menstruação, ela já está na menopausa há muito tempo. E há 2 meses ela era rígida, começou a apresentar esse quadro. Então a chance de ser uma idosa com câncer de intestino
É grande. Então, qual é a hipótese? Endoscopia digestiva. Alta, baixa, você vai fazendo, você vai acompanhando essa paciente. Querem mais? Sim. Durante o tratamento de anemia ferropriva, a anormalidade dos exames laboratoriais ocorre na seguinte ordem, iniciando o primeiro a apresentar a recuperação até o último. Gente, não é possível que vocês não possam responder. Eu já falei sobre isso. Vamos lá? A ferritina, ferro, volume e hemoglobina. O que vem primeiro? O que vem primeiro? Geralmente, a anemia, não é isso? Do início ao fim. Ou seja, iniciando o primeiro, a apresentar recuperação até o último. Quem é o último? Vamos aqui. Quem é o último? Vamos lá. Olha aqui. Só de exclusão, você já saberia, né? Que questão é essa? Então, você tem a anemia, o volume muscular médio microcítica, ferro baixo, ferritina baixa. Essa ordem de recuperação. Mesma coisa. Só por exclusão. E agora? Homem, 72 anos e idoso. Acabamos de sair de uma idosa. Causa de anemia ferropriva no idoso. Homem, ou no homem adulto. Hemorroida, diverticulose. Então, ele chegou com queixa de astenia, dispneias aos grandes esforços há cerca de 6 meses. Apresenta palidez cortando mucosa, sopro na escuta, frequência normal. Ele traz uma sigmoidoscopia normal e traz um hemograma feito recentemente com o seguinte resultado: hemoglobina 8, hematócrito 33. Ele está com uma anemia. O leucócito 4, sem anormalidades, plaquetas 460, um pouquinho alto, VCM 79, né? Estamos falando aqui que tem anemia ferropriva, né? Então tá, é o VCM baixo, CHCM baixo, você diz anemia, não, e hipocrômica, beleza, entende, né? Você tem que dar a classificação, se ela será ferropriva ou não, lembrando da talassemia. Então você não pode dizer nunca, se perguntar na prova, vamos supor que eu não bote questão, eu digo, se trata de uma anemia, aí você vai dar anemia ferropriva, não, anemia microcítica e hipocrômica, que pode ser a ferropriva. Você pode até botar do ladinho, né? Provável anemia ferropriva, né? Fazer um diagnóstico diferencial com talassemia, eu amo isso, né? Me respondeu direitinho, né? Então, anemia microcítica e hipocrômica, tudo bem? Os índices hematimétricos sugerem anemia ferropriva e deve ser confirmada por meio da dosagem de ferro sérico, capacidade de ligação e ferritina, que provavelmente estarão diminuídos. Uma retossigmoidoscopia normal não descarta a possibilidade de adenocarcinoma de cólon. Entendi? A reto vai até aqui. O resto do intestino tem que ser avaliado. Não vai descartar, tá? Uma reto normal não irá descartar câncer em outros locais do intestino. Está indicada a transfusão imediata de concentrado de hemácia. Por que não? O governo tem que dar 7, né? Por que que está 7. matando o direito? Sim ou não? É só para responder. Transfunde ou não? Não. Tá certinho. Perfeito. E por que não transfunde? Porque você é abaixo do número específico que não você agora. Na realidade, não. Mas para facilitar o nosso raciocínio, sim. Quando é que a gente pensa, tá? Em transfundir? 6, 5, 4, 3, 2, 1 de hemoglobina. 6 para baixo, beleza? Só que se chegar um anêmico falciforme, eu não transfundo. Entende? Porque às vezes a hemoglobina basal dele é 7. Então caiu um pouquinho, eu vou tratar a infecção, depois ele melhora. Só estou completando a sua vidinha para você saber que isso não é fixo. Agora, olha outra situação. Chega no pronto-socorro esse idoso de 72 anos com essa hemoglobina de 8,9 e ele é cardiopata.
Sabe qual é o mínimo para você manter um cardiopata para ele não infartar? 10 de hemoglobina. Entende? Ele chega bem, ele está respirando, ele está bacana, dá a impressão de que ele pode tolerar o outro, mas ele tem doença arterial coronariana. Então eu tenho que elevar para 10. Então a regrinha é essa, né? De 7 para cima, eu investigo, né? Eu dou tempo, eu faço um ferro. E de 6 para baixo eu posso passar assim, né? Então ele entraria nessa regra? Mas lembre-se, tá? Às vezes ele está descompensado. Então qual é a alternativa correta? Apenas a 2. Hã? Apenas a 1. Apenas a 1? A 3 está aqui, eu tiro. Ela está aqui, eu tiro. Ela está aqui, eu tiro. Então quem é? Apenas a 2. É aquele negócio que vai por mais certo. É porque quando embaixo. A 1. O índice hematométrico sugere uma anemia ferropriva que deve ser confirmada pela dosagem de ferro, capacidade ferritina, que provavelmente estarão diminuídos. Nem sempre não está. Porque às vezes a perda de sangue pelo câncer não te dá a depressão do estoque. Isso só são variações, tá, gente? Digamos, eu não vou fazer essas perguntas que requer um especialista que se aprofunda nessas coisas. Essa só pega aqui. Meu filho, porque você não entende ainda, né? Você não entende a dinâmica. Por isso que eu digo que não é isso, não é livro, entendeu? Não é livro. No livro a gente aprende tudo certinho. Em nosso meio, a causa mais frequente de anemia microcítica e hipotrópica qual é? Essa daí podia ter. E essa a gente quer ainda. Sim, olha isso. Homem de 56 anos descobriu em exame de rotina um quadro de anemia microcítica hipotrópica. Está com 10 de hemoglobina, né? Ele foi feito a cinética do ferro e confirmou a anemia ferropriva, tá? Com história pregressa de sangramento hemorroidário, a gente pensa que foi, né, por sangramento, concorda? Realizou o tratamento da hemorroida há 1 ano, então o médico fez certinho, né? Diagnosticou anemia ferropriva, tinha uma hemorroida sangrante, corrigiu a hemorroida há 1 ano. Só que esse exame é recente. Com relação ao quadro clínico, assinale a conduta mais adequada para esse paciente. Deve iniciar sulfato ferroso, repetir o hemograma após 3 meses e interromper o tratamento se houver melhora da anemia. Deve solicitar exame de sangue oculto nas fezes, preferencialmente 3 amostras em dias alternados, para investigar a causa da anemia. Não, nós já falamos aqui que o sangue oculto negativo não invalida a solicitação de quê? Deve-se solicitar enterotomografia para avaliar sangramento de intestino delgado? As patologias de intestino delgado são raras. Então, eu peço às vezes, tá, gente? Quando eu já excluí tudo, eu vou atrás do outro intestino delgado. Deve-se solicitar endoscopia digestiva alta, colonoscopia para investigação da anemia? Sim. Ó, eu só trouxe essas questões para vocês entenderem como isso cai em prova de residência de concurso, porque é muito comum. E ainda tem pessoas que erram, né? E vai marcar que eu vou investigar. Mas para eu fazer esse sistema, eu tenho que ser vamos embora? Pronto.